A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando os ministérios da nossa igreja, abençoando o Ministério de Mulheres, né? E todos os demais ministérios. Nós, agora no segundo semestre, estaremos começando algumas conferências e congressos. Então, quero te convidar a ficar atento para poder participar e não ficar fora das programações que a igreja tem realizado. E aproveitando isso, irmãos, o mês de maio agora, que é esse mês, nós estamos organizando uma programação especial, porque maio é o mês da família. Então, nós estaremos aqui nos domingos, né, seguintes, né, recebendo alguns convidados para estar conosco, trazendo uma palavra para as famílias. Lembrando, irmão, que família não é casal, tá? Então, não é mensagem para casal, é mensagem para a família, ok? Então, algumas pessoas, às vezes, lá vem o mês de maio, eu não sou casado, não sou isso, não sou aquilo e tal, aí não quer participar. Não é isso, irmãos, mensagem para a família. Lembrando que todos nós somos famílias. Talvez você está aqui nessa manhã e só você é o cristão na sua casa. Então, Deus te escolheu como a primeira pessoa para uma mudança de chave ou uma mudança na história da sua família. Então, não se preocupe se você está aqui e, de repente, alguém que você gostaria que estivesse não está, não tem problema. Você está aqui para orar por essa pessoa, buscar por ela, clamar pela vida dela. E no tempo oportuno, porque não é nem por força, nem por violência, Deus assim o salvará a pessoa que você tem buscado por ela. Amém? Como é o mês de maio, a gente está iniciando agora, e ele é o mês da família, eu quero trazer uma palavra falando para as famílias nessa manhã. Eu quero te convidar um texto muito conhecido, Josué, capítulo 24, versículo 15, e nós vamos ler esse texto. Eu quero falar sobre a família e os desafios desse tempo. Então, nós, como famílias, temos alguns desafios para esse tempo. Eu quero falar sobre isso. Livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Mesmo assentado como você está, nós vamos ler o texto. Enquanto os irmãos desfolham a Bíblia, é gostoso ouvir esse barulho de papel, né, irmão? Eu sei que muita gente usa a Bíblia no celular, então está ali, acessando ali a Bíblia. Mas, para quem é da minha geração, eu gosto do barulho do papel. Aliás, eu gosto de comprar livro, né? Não gosto de ler livro em PDF. Aliás, eu detesto livro em PDF. Prefiro comprar o livro de papel mesmo e ler. Então, estou ficando velho. Hoje já estou, né? Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto muito dessa frase e eu gostaria de primeiro desconstruir um fato. Às vezes nós tomamos essa frase como uma promessa. Na verdade, essa frase não é uma promessa, ela é uma declaração. Ela pode se tornar uma promessa mediante aquilo que eu vou ouvir nessa manhã. Mas essa frase, ela é uma declaração. Há algumas frases na Bíblia que nós utilizamos ela de alguma maneira, mas, na verdade, o sentido dela é outro. Como, por exemplo, as pessoas gostam de repetir a seguinte frase: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente associa a palavra Ebenezer ao significado da frase após. Mas, na verdade, a palavra Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Então, quando Samuel ele usa a expressão Ebenezer,
ele não está dizendo até, ele está fazendo uma declaração. Então, a Bíblia a gente precisa entender para perceber esses detalhes. E o capítulo de número 24 de Josué, ele é um desses capítulos. Se nós observarmos, esse é o último capítulo do livro dele mesmo. Então, Josué está encerrando ali a história, ou encerrando o seu compromisso, e aí ele vai fazer essa declaração. Um fato importante, irmãos, quando se fala de família, e talvez a gente precisa entender isso, né? É que cada uma tem a sua independência. Então, a minha família não é igual à sua família, e a sua família não é igual à minha família. As famílias, ela têm as suas independências, particularidades, coisas que são costumes de algumas famílias, ou hábitos de algumas famílias, como, por exemplo, tem famílias que todo ano gostam de se reunir, e reúne aquela família imensa para uma programação. Existem famílias que as pessoas não têm esse hábito ou esse costume, e estão anos sem se ver, e às vezes sem se falar, mas não deixa de ser família, e não há nenhum problema com relação a isso. Então, aquelas famílias que gostam de estar junto, de estar todo mundo junto, que gostam de fazer churrasco, almoço, que gostam de reunir o povo, isso é uma particularidade da sua família. Não quer dizer que uma família que não se reúne constantemente há algum problema, não há. É que aquela família, ela é uma família que ela tem essa particularidade, ou esse tipo de costume. Eles se reúnem pouco, eles estão pouco juntos, mas eles também são família. Então, o primeiro fato que a gente precisa pensar é que as famílias, elas são independentes, com hábitos independentes particulares e costumes totalmente divergentes. Eu, por exemplo, isso é uma questão minha, eu gosto de toda semana ir na casa da minha mãe, pelo menos uma ou duas vezes, e visitar também meus irmãos. Mas pergunta se eles vêm na minha casa. Mas é meu, eu não posso exigir isso dele. Porque se eu for entrar nesse ciclo, eu vou dizer, só eu que vou na casa de vocês não vão, eu não vou mais na casa de vocês. Isso é meu, irmão. Então, eu não posso exigir que eles venham, porque não é o jeito deles, mas é o meu jeito. Eu gosto de ir, saber como está, perguntar como está, isso é o meu jeito. É por isso, irmãos, que, por exemplo, quem mora em determinados ambientes, onde as famílias estão sempre próximas, a gente vai observar que existem pessoas que falam alto, famílias que falam alto, outras famílias que são mais recatadas. Existem casas, por exemplo, que quando dá 7, 8 horas, está todo mundo dormindo. Existem famílias, por exemplo, que 2 horas da manhã você está ouvindo barulho na casa dela, parece que tem uma festa lá. Então, cada família tem a sua particularidade. Existem pessoas que falam alto, outros falam baixo, um dorme cedo, outro dorme tarde, e assim vai. Eu conheci uma família que todo mundo falava junto. Eu falei, meu Deus, como é que eles se entendem? Você vai visitar, né? Todo mundo falando junto. Falei, pô, não dá para cada um falar de uma vez, para o meu cérebro processar, né, o que estão falando. Mas todo mundo fala junto. Não tem nada errado, ele se entende, irmão. E a gente precisa entender essas particularidades. Se a gente não fizer isso, a gente passa a reprovar determinadas coisas ou julgar determinadas coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem essas particularidades familiar. E é isso que Josué está respeitando. Entretanto, há uma questão que agora, e isso é importante a gente entender, por exemplo, quando se prega a mensagem, nós ouvimos. Quando saímos por aquela porta, nós temos a oportunidade de praticar.
quando chegamos em nossa casa, nós temos a oportunidade de viver. Então, o Evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa cumprir o propósito, a palavra precisa ser pregada. Só que agora tu vai entender um fato bem interessante. Viver o Evangelho na sua casa é uma responsabilidade sua. Viver o Evangelho na sua vida é uma responsabilidade sua. Então, são coisas diferentes. Ah, fulano não está aí na igreja? Está. Fulano não está ouvindo. Mas viver é particularidade. Viver é mudança de vida. Então, isso nos faz entender determinadas coisas. Por que famílias recebem a mesma porção da palavra e mudam, e outras não mudam? Porque o Evangelho, ele vai chegar até onde ele precisa chegar. Mas a parte da vivência, agora é responsabilidade nossa. Então, só para eu poder concluir aqui minha introdução, pode ter família, irmãos, que é uma bênção na igreja. E na igreja é uma bênção, mas em casa é um inferno. Porque não querem viver a palavra de Deus. Ou seja, ouve, e aqui tudo bem, mas quando chega em casa é o inferno, porque não querem viver. E é isso que Josué vai ensinar, irmãos. Porque o que está acontecendo no capítulo 24 é que agora encerrou-se o compromisso de Josué. Josué, ele vai fazer o seguinte, ele tira o povo do deserto e ele coloca o povo na terra prometida. Esse era o compromisso dele. Deus, então, levanta ele depois de Moisés, ele tira o povo do deserto. Eles enfrentam 31 reis, ou seja, 31 guerras, vence todas elas. E agora eles tomam posse da terra, e o povo está na terra que Deus havia escolhido para eles. Todo mundo no seu pedaço, cada tribo no seu lugar, cada família no seu espaço. E agora eles vão viver um novo momento. Não é mais sobre a liderança de Josué, porque Josué tinha uma responsabilidade com a liderança até ali. Então agora não é mais uma multidão, mas agora eles estão indo, imagina, irmãos, eles iram para suas terras, e tomando os seus espaços, indo e construindo as suas casas, e eles agora estabelecendo famílias, e ali eles vão estabelecer as famílias. Josué, então, irmãos, vai dar a instrução final, e é isso que está acontecendo aqui. Ele vai dar a instrução final para eles. E aí começa no capítulo 24, versículo 1, diz assim: depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Ou seja, ele reúne em um determinado lugar. E ele chamou os anciões de Israel, os chefes, os juízes, os seus oficiais, e lhe apresentaram diante de Deus. E então Josué disse a todo o povo, ou seja, a partir daqui, ele vai dar instruções ao povo. Então, o que ele faz? Ele reúne essas lideranças que eram responsáveis agora por áreas para instruir agora as famílias. Então, é isso que está acontecendo. Ele está dizendo, encerrou o meu compromisso com vocês. A partir de agora, vocês estarão nas suas terras. Vocês já construíram as suas casas, estão formando famílias. Então, agora é um compromisso familiar. E aqui, irmãos, por isso que eu dei esse tema, a família e os desafios desse tempo. Qual é o primeiro desafio desse tempo? E aqui o texto vai dizer, em Josué capítulo 24, versículo 2, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente o pai de vocês, ele diz assim, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, vivia do outro lado
do rio Eufrate e serviam outros deuses. O que Josué vai fazer, ele vai lembrar o passado. Ele vai dizer da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Deus nos tirou de uma terra onde as pessoas adoravam muitos deuses. E Deus fez promessa para Abraão de que nós seríamos uma nação que adoraria somente um Deus. Ele conta a trajetória de Abraão, ele conta a trajetória de Isaac, ele conta a trajetória de Jacó, ele fala da formação das 12 tribos, ele fala de como eles chegaram no Egito, ele conta esse tempo que eles estiveram lá, ele vai narrar todos esses fatos até chegar àquele momento, ele faz uma retrospectiva. Então, o primeiro desafio que ele vai dizer, a quem vocês vão servir? Na verdade, irmãos, essa frase de Josué, ela é um alerta. Ele está dizendo assim, eu não vou mais estar com vocês, eu vou estar com a minha casa e a minha família. E vocês precisam entender o desafio que vocês vão enfrentar. O desafio desse tempo, irmãos, é a quem nós servimos. Isso, irmãos, é muito importante. Por isso que nós vemos famílias perdendo os seus filhos para o mundo. Por isso que nós vemos, irmãos, famílias perdendo. Ah, pastor, mas eu tinha uma responsabilidade, mas não sei o quê, mas agora ele cresceu, mas agora isso, mas agora aquilo. Ok, amém. Eu entendo determinadas coisas. A palavra hoje não vai ser fácil, tá? Mas a gente vai receber em nome de Jesus. O problema, irmãos, é que nós vamos construindo os nossos deuses do nosso modo. Esse é o alerta de Josué. É o alerta dele. Porque ele sabia que aquele povo era um povo inclinado a outros deuses. Eu vou primeiro falar com os homens. Eu sei que a maioria aqui gosta de futebol. E torce pelo seu time, compra camisa, faz isso, faz aquilo outro e tal. Amém, não há pecado nisso. Mas se torna pecado quando eu tenho algo que é um compromisso com Deus e agora eu troco Deus pelo meu time. Ah, o Flamengo, ou fulano vai jogar hoje, aí eu não venho. E às vezes aquela família está olhando para ali e está dizendo assim, mas hoje não tem culto. Papai não vai, mamãe não vai. A gente vai mandando mensagens, porque a gente vai criando os nossos deuses. E quando a criança nasce, a primeira coisa que a gente faz é pegar aquela camisa que a gente gosta, do time que a gente gosta, e fala, vai ser igual o papai. Pô, lá em casa é raro, irmãos. Comigo. Como é que pode no meio... Eu tenho que falar isso, né? Eu não gosto de falar de futebol. Misericórdia. Como é que pode, irmão, no meio de uma família do monte de flamenguista, eu sou vascaíno. Meu pai, a mensagem me levou para cá. Me perdoa, Deus, eu não queria falar de futebol. Meu pai deve ter falado, errei alguma coisa. Não errou não, irmão. Porque o principal ele ganhou, eu estou aqui. Eu era o filho de um presbítero. E eu sou crente. O que eu quero dizer é justamente isso, irmãos. Futebol não é nenhum problema no meio de uma família, aliás, nunca foi, né, irmão? O problema é quando a gente torna dele um Deus. E a gente agora começa a trocar. Não, hoje eu vou para o estádio, hoje eu vou para aquilo. Querido, Josué, ele está dizendo agora que ele encerrou o compromisso dele.
E ele vai dizer assim, o primeiro desafio de vocês é saber quem vocês vão servir, porque enquanto eu estava com vocês, vocês serviam o Senhor, mas agora vocês irão para suas casas, viverão as suas particularidades. Ele sabia que cada família era diferente, ele sabia que as famílias tinham particularidade diferente, ele sabia que as famílias tinham costume diferente, ele sabia de tudo isso, e ele falou, vocês vão enfrentar o primeiro desafio, quem vocês vão servir. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós faremos deuses do nosso modo. É o que ele vai dizer. O pai de Abraão foi assim, fazia Deus do modo dele, lá do outro lado do Egito. Mas Deus arrancou Abraão de lá e deu uma outra terra, dizendo, somente ao Senhor adorará. Segundo a tradição, irmãos, o pai de Abraão, ele fabricava deuses e ídolos. Mas Deus, quando tira Abraão de lá, é porque Deus quer que nessa nação que está sendo formada, seja uma nação que adore somente o Senhor. E a primeira pergunta que eu te faço nessa manhã, dentro da particularidade da sua família, será que você não tem levantado deuses que tem te afastado de Deus Todo-Poderoso? Será que você não tem levantado deuses que te afastam da casa do Senhor, que te afastam da adoração, que te afastam de buscar a Deus? Então, esse é o nosso primeiro desafio, é saber quem de fato nós servimos. Quando ele lembra dos deuses da além do rio, que ele está lembrando do pai de Abraão, que é Terá, que fabricava ídolos, que fabricava deuses, ele está dizendo, a gente não pode mais voltar para lá, nós servimos somente a um Senhor. Então, ele está chamando eles a terem um coração, que é um coração voltado para Deus, e uma vida voltada para Deus. Agora, quem eram os deuses que estavam do lado de lá? Era o Deus da sensualidade, do culto ao corpo, eram os deuses que adoravam lá, eram os deuses dos amorreus, onde eles habitaram, eram esses deuses. Então, o que a gente percebe hoje, irmãos, é que o mundo hoje está cultuando isso. Há uma sensualidade desenfreada. A gente nota isso. As pessoas hoje estão voltando, né, a adorar o corpo e a beleza. Irmão, não estou dizendo que a gente tem que andar desleixado, não é isso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa beleza. Mas isso não pode se tornar um Deus. Isso não pode agora me afastar da casa do Senhor. Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma cultura que é boa, né? As pessoas têm cuidado mais do seu corpo, e aí elas se inscrevem em uma academia. Glória a Deus. Está lá cuidando da sua vida, cuidando do seu corpo. Se ela começa a ser mais frequente lá do que mais frequente na igreja, tem alguma coisa errada. Não é verdade, irmão? Tem alguma coisa errada. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar da nossa beleza, nós precisamos cuidar de tudo isso. Porque os deuses do lado de lá eram o Deus aonde eles estavam voltados à sensualidade, ou seja, somente adorar o corpo, adorar a beleza, somente isso. E eles estavam se afastando de Deus. Ou seja, eles estavam criando uma religião da sexualidade. Era o que estava dando direção a eles. Então, Josué vai orientar, dizendo, cuidado, não crie outros deuses. O que Deus vocês estão servindo? E cuidado com os deuses dos amorreus, porque eles podem te tornar o centro de tudo, não Deus o centro da sua vida. Quando você quer ser o centro, Deus não pode estar lá. Então ele vai orientar
com relação a isso. Então, o primeiro desafio desse tempo é olhar para a nossa casa e ver quem nós estamos servindo. Olhar para nós e ver quem nós estamos servindo. Mas há um ponto importante nesse texto, é que direção nós estamos dando à nossa casa, é o segundo desafio. Que direção eu estou dando para a minha casa? Que direção? Que direção eu estou dando para a minha vida? Que direção? Percebe que ele vai dizer assim, eu e a minha casa. É uma declaração, irmãos. Josué agora, ele vai fazer uma declaração, ele vai dizer, ele dá toda a instrução, ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe que a primeira palavra é o eu. Que direção você está dando para a sua vida hoje? Olhe para a sua vida espiritual. Que direção você tem dado para ela? Que direção você tem dado para você, querido? Existem pessoas que vivem sem propósito, sem visão de futuro, sem direção. Aliás, o desafio da juventude desse tempo é encontrar um norte. A gente nota isso. Eles não sabem, às vezes, precisa de orientação para saber o que fazer, fica meio perdido. Porque falta direção, ou seja, olha para tantos os lugares e não consegue ter uma direção. Por exemplo, por regra, tá, irmãos? Se alguém termina o nível médio, deveria imediato começar uma universidade. Mas aí aquela pessoa, ela faz o primário, né, que é o primeiro nível, depois faz o nível médio, e quando conclui, não sabe o que fazer, falta de direção. E aí, às vezes, perde tempos e anos até começar isso, porque tem dúvida. Se a pessoa tem dúvida, é porque falta direção em alguma coisa. Que direção nós estamos dando para a nossa vida? Aonde eu quero chegar? Quais são os meus propósitos e objetivos? Para onde eu estou vislumbrando o meu futuro, a minha vida? Isso é bíblico, irmãos. O que eu vejo no meu futuro? O que eu vejo para mim? Ele está dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Note que Josué está chamando o povo para dar uma direção para eles, para dar uma direção para a casa deles. Porque sem direção eles seriam destruídos, porque ele sabia que no lugar que eles haviam tomado posse ainda havia inimigo, ou seja, ele colocou ele na terra, mas havia inimigo ainda na terra, ele não expulsou todo mundo. Deus permitiu que fosse assim, irmão. Não seria muito mais fácil se eles tomassem posse da terra e todos os inimigos fossem expulsos? Mas não foi. Eles teriam o compromisso de chegar na terra e expulsar ainda aqueles que estavam lá, porque a terra era deles. Então, esse é o nosso desafio hoje. Nós precisamos jogar para fora, expulsar aqueles que tentam tomar a terra de volta, que é o nosso coração. Tomar a nossa casa de volta, que é a nossa família. Então, nós temos o compromisso de colocar essas pessoas para fora. Para isso, eu preciso ter uma direção. A direção é avançar na terra. As famílias, irmãos, hoje precisam de direção, porque às vezes não sabe em que direção está indo. Eu gostaria de trazer duas orientações falando sobre isso. Como eu disse, a palavra hoje não será uma palavra fácil, né, irmão? Mas eu preciso falar. Muitas pessoas, ou jovens hoje, vivem sem direção, porque às vezes os pais são omissos com relação a isso. Ou seja, não se envolve em dar uma direção para a sua casa, para dar uma direção para os seus filhos. E uma casa, irmãos, que todo mundo manda, ninguém manda. Ou seja, a figura do pai, eu não estou falando só para pai quente, não.
isso é uma questão social. A figura do pai é a figura daquele que ele se coloca como provedor, quem vai cuidar e quem vai dar direção à casa. Então, se tem uma coisa que os homens não podem fazer, é se omitir. Porque é uma responsabilidade deles. Então, não pode haver omissão. O que vai dar direção a uma casa, o que vai dar direção a uma família, o que vai dar direção é quando alguém se posiciona diante daquilo. Então, nós precisamos hoje nos posicionar, dando direção a áreas da nossa casa. E quando eu falo de áreas, eu falo de tudo, seja na questão financeira, seja em várias questões. É dar direção, a gente saber para onde a gente está indo, a gente saber aonde a gente quer chegar. É isso que Josué está dizendo. Josué fala assim, olha, eu e a minha casa, ou seja, eu tenho direção, a minha família já se posicionou com relação a isso. Vocês precisam agora assumir papéis, assumir responsabilidades. Vocês precisam agora se posicionar diante dos desafios desse tempo, se posicionar como responsável pela casa, como cuidador dessas crianças, como alguém que zela por essa família. Vocês precisam se posicionar. A casa terá direção na medida que vocês se posicionarem contra isso, com relação a isso. Então, palavra que a gente precisa quebrar hoje, omissão. A gente precisa quebrar a omissão, irmão. A Bíblia já nos orienta sobre isso. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Aí, na hora de tomar a decisão, fala com a sua mãe, né? Alguém se identificou? Fala lá com ela. Posição, irmão. Sim, sim, não, não. A Bíblia diz que a gente não pode fugir disso. Então, eu sei que é difícil, irmãos, dizer não. Mas treina, você consegue. Os filhos precisam ouvir não. Essa geração precisa ouvir não. E é interessante, por exemplo, a maioria aqui é geração X, né? Que nasceu, acho que até antes de 1980, alguma coisa assim, eu não me lembro o ano. A gente aprendeu, irmãos, a não ter nada e a conquistar tudo. Nunca houve facilidade para nós. Minha mãe falava, não tem. Meu pai falava, não tem. Se a gente quisesse, a gente ia conquistar. Então, todo mundo aprendeu a trabalhar cedo, conquistar, arrumar dinheiro, dava o nosso jeito, e a gente ia, queria aquela camisa, a gente mesmo comprava. Todo mundo. A gente viveu com tanta dificuldade que a gente falou, não, meus filhos não vão viver isso. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, e a gente precisa facilitar em algumas questões. Só que a gente passou a dar além do que eles precisam. E eles começam a entender que tudo é fácil. E a gente precisa entender que não é fácil. Que houve esforço de alguém para que chegasse até aquele lugar, para que se conquistasse determinadas coisas. Então, o nosso desafio é torná-los igual a nós, pessoas que lutam, que conquistam, que buscam, que cavam poços, que estão pensando no seu futuro, pensando em alguma coisa. Esse é o nosso desafio. Então, não há espaço para omissão, a gente precisa orientar essa geração. Às vezes, irmãos, uma casa, ela é dirigida pela mãe. E hoje é uma realidade em nossa nação. Ela tem a responsabilidade, a dupla função. E eu imagino que não é fácil, porque não tem, às vezes, a figura paterna. Mas cabe a mesma orientação, não pode haver omissão. Os filhos precisam de direção, irmãos. Nós estamos vivendo uma época onde essa geração quer mandar nos pais, quer dar ordem aos pais.
criam seus ambientes. Não, esse quarto aqui só quem entra é eu, ainda bota a chave, tem que pagar aluguel, tá, irmão? Se é a tua casa, o quarto é dele, você não pode entrar. Manda uma fatura para ele, manda a conta de luz, a conta de água, manda a conta do alimento, tem que pagar a fatura. Não é verdade, irmão? E os pais hoje têm medo de lidar com essas coisas. Ah, no quarto do meu filho só ele que entra. Manda a conta para ele, rapidinho ele vai abrir a porta. Quando chegar lá a conta da água, da luz, do alimento, ele vai falar, peraí, pai, peraí. Eu não sabia que era desse jeito. Não é verdade? Então, a gente precisa, irmãos, colocar direção, porque essa geração, eu sei que eu preciso mexer com os jovens também, essa geração é uma geração questionadora, cheia de argumento que às vezes nós nem temos para combater ele. Eles conhecem de tudo, fala de lei, fala disso, fala daquilo. Querido, a lei na sua casa é você. Glória a Deus. É você. Glória a Deus. É papai e mamãe que dá a direção. Eles são muito bons de argumento, irmãos. E falam, são destemidos. Eu não consigo fazer um vídeo. Todos sem jeito. Eles param na frente, parece que estão falando com o mundo. A gente todo time. Esse dia eu vi lá o Heron fazendo um vídeo com a filha dele. Eu vejo tudo, mano. Eu achei interessante, é muito legal. Ele fazendo o vídeo da empresa dele, a filha dele lá. Pô, muito legal. Irmão, eu imagino o desafio, não foi difícil, Heron? Mas para a filha, é uma outra geração. Eles pegam, pá, e vai. Facilidade imensa. E glória a Deus por isso. A gente tem que usar isso em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Então, eles são muito bons em um monte de coisa, irmãos. Mas a gente precisa entender que quem está na direção daquela casa é papai e é mamãe. Que aquela casa tem ordem, tem regra. Que ali quem manda não são os filhos. Que existe uma casa onde há um Deus naquela casa. Que aquela família serve. Então, essas famílias precisam entender isso. Então, irmão, Deus hoje está te dando orientação para o papai, para a mamãe, para a nossa casa. Porque filhos precisam de direção, irmãos. A gente está vivendo um tempo de uma geração nova, tá? Com a mente turbada. A gente está vivendo um tempo, coisas que a gente nunca viveu. A gente nem tinha tempo para determinadas coisas. A gente está vivendo hoje uma geração nova com a mente atribulada. E a gente precisa entender por que isso. A nossa geração, me perdoe, jovem, tá? Eu tenho que falar de mim. A minha geração, ou a nossa geração, a gente começou a viver no analógico. A gente não tinha celular. Tudo que a gente fazia era correndo. Vou cuspir no chão. Lembra? E tem que estar aqui antes de secar. Estou entregando a minha idade, né, irmão? E a gente corria e fazia tudo. As nossas brincadeiras eram tudo correndo, irmão. Aliás, os pais lutavam para botar a gente para dentro de casa, porque a gente só queria viver na rua. Parecia que a gente não tinha dono, né? A gente só queria viver na rua. E as brincadeiras eram tudo correndo, a gente só vivia correndo, correndo. Era pique-cola, era não sei o que, era queimar, tudo correndo, futebol, não sei o que, tudo correndo. E quando a gente não corria por bem, a gente brigava com a rua de baixo, eu morava no morro. E aí, para passar na rua de baixo, eu tinha que correr para não tomar uma coça. E voltar correndo para não tomar uma coça. Sai Jesus na minha vida. Então, foi assim que a gente
foi crescendo. E hoje a gente vê uma geração que ela não se mexe, ela não se movimenta, eles não saem de casa, mas eles estão o tempo todo acessando a mente deles com imagens e som. Vão entulhando um monte de coisa na mente, rolando ali, dia e noite, olhando para um monte de coisa que não é realidade deles. Por exemplo, eu sabia que na minha casa algumas coisas nós não teríamos, e isso não me incomodava, irmãos. Eu nunca olhei para as outras casas que tinham tudo e olhava aquilo, seja por ambição, seja o que for. Eu conhecia a realidade de papai, a realidade de mamãe e a minha realidade. Eu sabia que eu precisava estudar e trabalhar para mudar a minha história. Não tinha outro caminho. E hoje essa geração é uma geração que tornou-se da rede social uma janela. E fica olhando para o mundo e fazendo comparação com a casa dele, com a vida dele. E vão entrando em paranoia, em depressão e um monte de coisa. Porque não estão acostumados a viver, a ser orientados com relação à realidade. Irmãos, eu nunca tive dificuldade de falar não. Porque eu cresci num lar onde meus pais me falavam, não tem, não tem. A palavra que eu mais ouvia era não. Nós éramos 5 filhos. Meu pai e minha mãe trabalhavam. Minha mãe fazia faxina. E o mal que dava, o melhor que dava era para comprar, que o pessoal chamava naquela, vai comprar o grosso e tal, para comer. No domingo tinha que morrer um frango, irmão, senão não tinha nada. A gente criava galinha. O negócio era difícil. E todo mundo firme na rocha. Todo mundo alegre. Não tinha um monte de coisa, mas naquela casa tinha paz, tinha alegria, tinha direção. Faltava um monte de coisa, mas o principal tinha lá. E nós crescemos ouvindo não. E aprendemos a conquistar aquilo que queria. Os pais precisam voltar a dar direção aos filhos e mostrar os limites, tirar eles de determinados mundos que eles estão vivendo e trazer para o mundo que ele vive, orientar esses filhos. Então, o nosso desafio, o nosso segundo desafio é dar direção para nós e para a nossa casa. Eu quero encerrar, só tenho 10 minutos. O terceiro desafio desse tempo é termos lares aonde Deus está. Josué ele foi enfático em dizer, eu e a minha casa. Ele deixa claro esse engajamento, que não somente ele, mas a sua casa seria uma referência para os demais. Eu gostaria de, nessa mensagem, depois eu vou orar, que você assumisse um compromisso com Deus hoje. Quero te convidar a assumir um compromisso. Como eu disse, essa expressão, ela é uma declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que estou falando sobre isso? Porque daqui a pouco esse culto vai acabar, e aí a gente vai voltar à introdução da mensagem. As nossas casas não são iguais, os nossos costumes não são os mesmos. Nós somos totalmente diferentes. Então, quando atravessar aquela porta, quando a gente chegar na nossa casa, a gente precisa fazer valer essa palavra. Então, nós precisamos assumir um compromisso, uma declaração. A declaração de Josué, quando ele reúne todo mundo, ele diz assim, ou seja, ele se colocou como exemplo. Ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, então, se coloca como referência e coloca a casa dele como referência para os demais. Isso não seria fácil, mas ele, então, assume esse compromisso pessoal como uma liderança constituída por Deus, até onde ele tinha colocado o povo. O que falta hoje nas nossas casas é essa liderança, irmãos. Agora não é mais direção, agora é liderança.
Há lares, como eu disse, que não tem nada de crente. Música mundana, xingamento, linguagem desapropriada para um cristão, desordem. Isso não cabe para nós, irmãos. Nós adoramos a quem? Se quer ouvir música, coloque uma música lá, um louvor. Então, irmão, nós não podemos cochear, ficar em cima do muro. É isso que Josué está dizendo. Sai de cima do muro, povo, toma um posicionamento, toma uma direção. Então, há lares que às vezes não têm direção. São músicas, xingamentos, linguagem apropriada para um cristão. Desordem. Aliás, quando a gente fala de desordem, irmãos, eu gostaria de dar aqui uma orientação. É muito comum hoje os adolescentes dormirem muito tarde. Isso está prejudicando eles demais, porque eles passam horas e horas da madrugada acessando coisas que você não sabe e vendo coisas que você também não sabe. Entulhando a mente com um monte de coisa, e às vezes essas coisas desviando o coração deles de Deus. Quer começar colocando ordem em alguma coisa? Coloca a hora para eles dormirem, para acordarem. Existe adolescente que na hora do almoço está tomando café. Quebrando a regra das refeições. Destruindo a sua própria saúde. O corpo ainda não sente, porque são novos, mas eles estão em processo de crescimento. Então, nós precisamos colocar ordem. O horário, os horários. A gente cresceu aprendendo assim. Isso fez bem para a gente. Por que a gente vai perder isso? Então, nós precisamos colocar ordem em algumas coisas. Então, os lares precisam representar, de fato, o Deus que nós servimos. Por que estou falando isso? Porque há lares onde Deus ele não entra. E aí o problema é maior, tá, irmão? Quando existe uma família que ela não se fala, lamento em te dizer, mas Deus quer chegar nessa casa. Uma casa precisa ter harmonia, irmãos. E nós não podemos ser o motivo para a desarmonia no lar. Ou seja, eu quero te dar uma orientação. Controle o seu temperamento. Controle a sua fala, se você fala demais. Ou o seu temperamento, se você chega e até o cachorro foge de você. Chegou no portão, o cachorro olha e fala assim, não abana nem o rabo, né? Olha para a cara do dito cujo, né? Fala assim, hoje ele não está bem, hoje ela não está bem. O cachorro já procura um caminho, ele fala assim, eu não vou ser o primeiro a enfrentar a ira, né? A ira dessa pessoa. E aí a pessoa chega em casa, irmão, descarrega em todo mundo. A casa vira um desacerto, uma confusão, uma tempestade, uma brigalhada. E aí ninguém almoça ou janta naquela casa. As pessoas vão dormir sem comer, não se fala, no outro dia acorda bicudo. Querido, controle o seu temperamento, controle a sua fala. Se você tem sido motivo de desajuste nessa casa, querido, você precisa se posicionar para corrigir a sua vida. Por isso que ele vai dizer ele começa por ele, e depois a minha casa. Então, há lares que as pessoas não se falam, vivem em briga, confusão, temperamento que tira a paz do lar. Isso é complicado, irmão. A gente precisa corrigir essas coisas. Mas aí eu quero encerrar com a declaração que nós precisamos fazer. Quando Josué ele diz assim, ele está dizendo assim, e eu gostaria que você fizesse essa declaração, eu lutarei pela minha vida. Eu lutarei. Ele está dizendo assim,
ele se coloca agora para lutar pela vida dele, pela fé dele, pelos princípios dele, pelo propósito dele. Ele diz assim: a minha casa, eu lutarei pela minha casa. Eu lutarei por essas áreas. Então, irmão, nós precisamos entender que esse texto não é uma promessa, como eu disse. A gente pega, eu e a minha casa, para se tornar uma promessa, precisa se tornar primeiro uma declaração. Para se tornar uma promessa, precisa se tornar uma declaração. Eu que assumo esse compromisso, eu que me coloco à disposição, eu lutarei pela minha casa, eu lutarei pela minha vida, eu lutarei por isso. Então, irmãos, eu encerro a minha palavra dizendo: você pode viver no meio de pessoas as mais diversas possíveis. E é isso que Josué vai encerrar dizendo: eu não sei que direção vocês tomarão. Ele dá a instrução, ele diz assim: eu não sei que direção vocês tomarão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Concluo dizendo: o seu primeiro ministério começa primeiro cuidando de você. E o seu segundo ministério é cuidando da sua casa. A igreja é uma consequência daquilo que Deus faz em mim. A igreja é uma consequência do que Deus faz na minha casa. A igreja, ela não é o meu primeiro ministério. O meu primeiro ministério se chama família. Deus precisa trabalhar em nós para trabalhar aqui. Deus precisa trabalhar em mim para trabalhar aqui. Então, agora vem a parte mais pesada. Antes de você culpar a igreja, olhe para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Se coloque de pé. Quero orar com você. Eu sei que a palavra não foi fácil, irmão, mas reclama com Deus. Eu aprendi a ter paz quando eu prego. Quando eu ouvi uma ilustração de um amigo. Eu preguei num lugar, foi uma palavra muito dura, mas foi a palavra que Deus me deu. E eu confesso que, quando eu saí daquele púlpito, eu me senti meio constrangido. Mas eu tinha a seguinte opção: eu entregava a palavra que Deus me deu para aquele lugar, ou eu me omitia diante daquilo que Deus havia me dado. E aí aquele amigo chegou para mim e falou: meu filho, você só é o carteiro. E o carteiro, quando ele chega na nossa casa, ele não quer saber se a gente tem dinheiro para pagar a conta. Ele vai botar a fatura lá, porque a gente gastou. Então o carteiro não quer saber da sua... Ele só entrega a carta. E é o que eu estou fazendo nessa manhã. Irmãos, quer reclamar, reclame com Deus. Eu só estou sendo carteiro. Coloquei a correspondência para você. Amém? Senhor Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. Eis aí a tua igreja. Eis aqui a minha vida. Eis aqui, Senhor, cada um de nós reunido nessa manhã. Não é fácil, ó Deus, estar em posições que o Senhor nos coloca, sabendo que precisamos ministrar a palavra que o Senhor nos entrega. Ó Deus, eu sei que às vezes a palavra que o Senhor nos dá é uma palavra de confronto, que mexe com a gente em determinadas áreas. Mas se isso está acontecendo, é porque o Senhor precisa reparar algo em nós. Ó Deus, nessa manhã eu quero entregar, começando por mim, como começou Josué. Eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Eu quero entregar a minha casa em tuas mãos. Eu quero entregar a minha família em tuas mãos. Eu quero entregar as famílias, as pessoas, os irmãos da nossa igreja. Senhor, nos ajuda no meio desse mundo conturbado, cheio de pecado. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda a vencer, ó Deus, as propostas desse mundo. Nos ajuda a vencer aqueles que convivem conosco na terra, como Josué orientou a eles. Há inimigo ainda na terra, há outros deuses ainda na terra, e eles precisavam se posicionar diante do Senhor. Senhor, que nós venhamos nos posicionar nessa manhã, que haja uma mudança em nós, uma mudança em nossa casa, uma mudança em nossa vida. Muda-nos, ó Deus, nos ajuda a conquistar, a mudar, nos ajuda a essa mudança. Pai, em nome de Jesus, dá-nos direção, Senhor. Se alguém que entrou aqui hoje sem direção, mostra um futuro, dá direção a esse homem, a essa mulher, a esse jovem. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a incerteza, eu repreendo toda a dificuldade. Toca na mente, fala com ela, fala com ele, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Ajuda esse pai, ajuda essa mãe, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, Senhor, que está lutando e às vezes parece sozinho ou sozinha. Senhor, em nome de Jesus, segura nas mãos, ajuda. Eu repreendo o espírito da rebeldia no meio das casas. Eu repreendo em nome de Jesus, que o Senhor dê paz em nossa casa, paz às nossas famílias, bênção de Deus declarada sobre nós. Pai, eu entrego os jovens, adolescentes, a juventude dessa igreja. Pai, eu os abençoo. Eles não serão como os demais, mas eles terão uma vida com propósito, com visão. O Senhor entregará a eles coisas que nós não vivemos. Eles conseguirão viver posições que nós não vivemos, e tudo isso será possível porque o Senhor será o Deus da vida deles. Pai, entra no coração de cada jovem, entra no coração dos adolescentes. Eu os abençoo, eu abençoo o futuro, eu abençoo os sonhos deles, que o Senhor possa torná-los como referência para os demais. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.